Olá, pessoal, boa noite. Iniciando aqui a nossa última aula do curso, né? A nossa terceira aula da terceira unidade, tá? Iremos continuar falando um pouquinho, né, sobre JavaScript. E antes de começar a aula propriamente dita, eu quero dar dois avisos para vocês, né? O primeiro é com relação às atividades, tá? Todo esse código que a gente criou aqui desde a aula 2, né? O HTML, depois a unidade 2, todo o CSS, agora o JavaScript, esse código eu vou colocar lá no fórum da terceira unidade, tá? Para quem quiser pegar ele. Quem tiver com dificuldade de fazer as atividades, etc., vocês podem pegar esse código, aí vocês podem fazer as alterações no HTML, pode fazer as alterações no JavaScript, no CSS, e vocês, quem não conseguiu fazer por alguma dificuldade, etc., as atividades, vocês podem fazer e podem enviar. Obviamente não vai valer a mesma nota, né? Mas podem enviar que a gente corrige, tá ok? Então, esse é o primeiro aviso que eu queria dar para vocês com relação às atividades, tá? Quem tiver com muita dificuldade, não conseguiu usar a ferramenta por alguma razão e etc., vocês podem pegar esse código, aí vocês baixam para o computador de vocês podem abrir os arquivos com bloco de notas mesmo, alteram, aí você abre ele no navegador, pode ser no Chrome, pode ser no Edge, no Mozilla e tal, para vocês verem as mudanças. E quem teve muita dificuldade e quiser fazer as atividades com base nisso, pode fazer, ok? Mas só relembrando que não vai valer a mesma nota, tá? Mas eu acredito que é importante para que vocês tenham sucesso na disciplina. Outra coisa que é com relação à prova, né? A prova, pessoal, ela está toda subjetiva, tá? Basicamente, o conteúdo, ele é o conteúdo que a gente viu nas aulas. Então, por exemplo, quais foram as tags HTML que a gente estudou nas aulas? Quais os conceitos de CSS que a gente estudou nas aulas? Como é que você coloca, estiliza por classe, por ID, por elemento, tá entendendo? É bom vocês também terem uma noçãozinha desses códigos também, para vocês conseguirem fazer algum códigozinho desse na prova. Por exemplo, como é que você cria uma funçãozinha simples em JavaScript? Uma funçãozinha simples mesmo. Como é que vocês conseguem fazer isso? Vocês conseguem entender um código e dizer alguma coisa? É basicamente isso, pessoal. Não tem nada demais. Todo o conteúdo ele está dentro do que foi visto nas aulas, tá? Tá bem tranquila a prova, certo? E agora sim, iniciando, né, a nossa aula, né, tá? Na nossa aula, a gente vai ver esse método aqui do JavaScript, tá, pessoal? Esse método aqui do JavaScript, ele, ele é o conteúdo da nossa aula, né? E basicamente aqui a gente vai mexer no formulário, tá? Então, iniciando, né, relembrando aqui para vocês, né, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o objeto document, que é o objeto que representa todo o HTML, tá? E adicionar um event listener, que basicamente é um ouvinte, né? Que ele vai ficar ouvindo quando alguma coisa acontecer nessa página. Nesse caso, quando o conteúdo for totalmente carregado, e quando esse evento ocorrer, ele vai executar uma função, que é essa função aqui. Beleza. Vamos para a primeira linha aqui da função. Tá? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando uma constante, chamada form, certo? E estou pegando a referência desse formulário, que está dentro do meu document. O meu document ele tem todos os elementos, só que eu quero manipular o formulário, então eu vou pegar o meu formulário de dentro do objeto document. Como? Por meio do método querySelector e passando o tipo form. Então, esse método aqui retorna a referência do formulário. E, com isso, né, você vai colocar, né, essa referência à constante form. E, a partir daí, você tem o objeto que representa o formulário dentro aqui da minha constante form, certo? Com isso, eu vou adicionar um outro ouvinte, tá? Um outro event listener. Só que agora,
para o meu formulário, ou seja, eu quero que o meu formulário ele fique ali de olho, né, no que está acontecendo ali no meu site, no meu HTML, e basicamente ele vai ficar ouvindo o quê? Ele vai ficar ouvindo quando houver um submit. Submit é quando você clica no botão de enviar os dados do formulário. Então você tem um formulário de cadastro, você preenche os dados, quando você clica no botão de enviar, aí ele vai executar essa ação que a gente chama de submit. Então, o meu formulário vai ficar prestando atenção nesse evento de submit, né, quando a pessoa clicar no botão, e ele vai executar essa função aqui. E o que é que essa função ela faz? A primeira coisa que ela faz é essa linha aqui, event.preventDefault, é para você, quando clicar, ele não recarregar a página, tá? Então, o significado dela é basicamente para isso. É bem comum vocês verem isso no código, ou até quando o chat GPT gerar algum código, ele coloca também essa linha aqui. É bem comum no React também, você usava, chegava a usar isso aqui também. Pronto. E depois que você colocou essa linha para que você, quando clica no botão, não recarregue a página, nós vamos aqui, nós temos 3 linhas aqui. E o que é que essas 3 linhas aqui estão dizendo para a gente? Basicamente, o formulário aqui do site, pessoal, ele tem o quê? Tem um nome, que é um campo de texto, tem um e-mail, que é um campo de texto, tem uma senha, que é um campo de texto, mas do type password. Então, aqui é type password, aqui é type e-mail, e aqui é type text, né? Então, basicamente, o que eu quero? Eu quero pegar o valor que foi digitado. Quando eu clicar aqui em cadastrar, eu quero pegar o valor que foi colocado no nome, no e-mail e na senha. Por quê? Porque eu vou pegar esses valores e provavelmente vou mandar para o meu back-end salvar no banco de dados, tá? Então, como é que a gente pega, utilizando o JavaScript, como é que a gente pega esses valores do nosso formulário, né? Basicamente, a gente vai usar o nosso mesmo método, né, que a gente usa, que é o query selector, tá? Então, basicamente, eu quero pegar, primeiramente, o meu nome. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o objeto form, que representa o formulário, e lembrando que o campo de texto nome, ele está dentro do formulário, então ele pertence ao formulário. Eu vou pegar o query selector e vou passar como parâmetro o type text. Como nesse meu formulário aqui eu só tenho um type text, ele traz a referência desse campo de texto, mas veja, eu não quero a referência. Por quê? Porque eu não quero manipular esse campo de texto, eu quero o valor digitado. Então, se eu quero o valor digitado, então eu pego esse value aqui. Esse método aqui é para retirar os espaços vazios. Para retirar os espaços vazios, tá? De dentro da string. E, por sinal, nem faz muito sentido, porque o nome ele tem espaços, né? Então, eu vou tirar aqui, certo? Então, basicamente, aqui nessa linha, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o valor, certo? Primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi pegar a minha referência, né? A referência do meu campo de texto aqui, certo? E dessa referência eu peguei o valor. É como se aqui eu tivesse pegado o objeto que representa o campo de texto do tipo text, e aqui eu peguei o valor que estava digitado lá na coisa, lá no campo de texto. Aqui para o e-mail, eu estou fazendo a mesma coisa, tá entendendo? Eu estou pegando a referência do meu input do type, que é do tipo e-mail, e estou pegando o value dele. É porque aqui a gente está fazendo tudo numa linha só, né? Mas aqui, basicamente, nesse trecho aqui, eu pego a referência, eu pego o objeto, né? Que é esse objeto aqui, e-mail aqui, esse campo de texto, e pego o value dele. E na senha, da mesma forma. Pego a referência do input, que é do tipo password, que no caso é esse senha aqui, e pego o value aqui. E com os valores do nome, e-mail e senha, tá? Eu consigo fazer validações, eu consigo fazer consigo pegar esses dados, e se eu tiver um back-end, alguma coisa, eu consigo enviar, tá, para o banco de dados. Então, no nosso exemplo aqui, basicamente, eu só estou mostrando um campo, como se fosse um pop-upzinho, tá? Opa, quer dizer, se a senha digitada, porque aqui na const senha,
eu tenho o valor que a gente digitou na senha. Se o length, né? Se dela for menor do que 6, length é o tamanho, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma string que ela tem, por exemplo, digamos, a string olá. Tem O-L-A, são 3 letras, né? Então, esse campo length aqui, ele conta a quantidade de letras de um texto, tá? Então, basicamente, com isso aqui, você pega a quantidade de letras que foi digitado no campo senha. Se for menor do que 6, aí você pode fazer uma validação, que é o quê? A senha deve ter pelo menos 6 caracteres. Se você digitar a senha acima de 6 caracteres, aí ele vai dar um alerta aqui com, como é que se diz, que o cadastro foi realizado com sucesso e o nome, aí eu mostro o nome digitado e o e-mail que foi digitado. Lembrando que isso aqui, via de regra, você vai mandar para o back-end, quando depois que ele salvar que der certo, é que você retorna para o usuário que deu certo o cadastro, né? Porque senão, se houver alguma falha, aí o usuário vai pensar que cadastrou, mas não cadastrou. Isso aqui é uma linhazinha comentada que basicamente ele reseta o formulário. Resetar é apagar tudo que você digitou no formulário, tá? Então, esse método aqui é o que a gente tinha para ver na aula de hoje, tá? Agora eu vou só aqui para o navegador aqui, para mostrar para vocês como é que fica, como é que funciona aqui, tá? Deixa eu só trocar aqui a apresentação. Então, acho que está aparecendo aqui o formulário, né? Então, eu vou digitar aqui o meu nome, né? Vou digitar um e-mail. Vou digitar uma senha de 3 caracteres. Aí aqui, deixa eu ver se apareceu aqui. Apareceu para vocês o pop-up aqui? Não. Acho que não deve ter aparecido, né? Porque eu estou mostrando só a aba. Deixa eu mostrar aqui o navegador inteiro aqui, peraí. Deixa eu apresentar aqui. Eu acho que agora apareceu, né? O pop-up aqui, né? Que diz a senha deve ter pelo menos 6 caracteres, né? Então aqui é aquela validação que a gente colocou lá na nossa função. Se a gente digitar mais de 6, né? Aí aqui ele diz que o cadastro foi realizado com sucesso e aparece o nome digitado e o e-mail digitado. Pronto. Uma forma de vocês salvar isso aqui no banco de dados de maneira mais fácil, sem precisar ter um projeto de back-end com PHP, ou com Node, ou com Java, é você utilizar o Firebase. O Firebase é um banco de dados da Google, que eu acredito que dá para você, se você estiver construindo um sitezinho, alguma coisa assim, que você vai salvar pouca coisa, é só algum formuláriozinho, um contato, uma mensagem, por exemplo, que alguém digitar para você, você pode utilizar o Firebase e o Firebase você configura dentro do JavaScript mesmo, desse JavaScript que a gente estava utilizando, e você consegue pegar os dados desse formulário e já salvar nele e também da mesma forma carregar, tá? Então, deixa eu aqui voltar para cá, porque fica quando vem aqui para o Meet, né? Mas, basicamente era isso, pessoal. Relembrar, né, do aviso que eu falei no começo da aula sobre as atividades e também sobre a prova, tá? Essa daqui é a nossa última aula, bem tranquila, tá? E agora, só quero desejar a vocês, né, boa sorte na... já deixei publicado também a atividade online 3, já está lá. E desejar sorte para vocês na prova e na atividade, ok? Quem tiver dúvida quem tiver dúvida aqui pode falar. Vou só terminar a gravação agora. Um abraço, pessoal.